Olá, bom dia para você que nos acompanha. Tudo bem com você? Está no ar o nosso Ver e Viver e que prazer ter a sua companhia nesta manhã tão gostosa. Temos muitos especialistas neste programa, vamos falar sobre temas diversos e temos um convidado para lá de especial, hein? Hoje a gente recebe aqui o Dr. João Pedro Amaral. Gente, ele é cirurgião vascular e ele vai conversar com a gente sobre esse tema. E claro que eu quero a sua companhia, assistindo, mandando para as amigas, vai lá no nosso YouTube, compartilha com todo mundo, também nas nossas redes sociais, aparece tudo aqui para você prestigiar aí a gente e também compartilhar com aquelas pessoas que você gosta. Eu já quero convidar aqui o nosso quadro Lucro na Prática com a Flávia, que vem trazendo os detalhes pra gente agora. Hoje eu quero te fazer um desafio. Se um cliente vê um produto no seu Instagram agora e chega na sua loja física em 15 minutos, a sua equipe está pronta para dar continuidade a esse atendimento ou ela começa do zero como se nunca tivesse visto o cliente? O erro fatal do varejo tradicional é achar que o digital é uma vitrine e o balcão é o caixa. No varejo 4.0, essa fronteira sumiu. O seu cliente não é online ou offline, ele é híbrido. E hoje, no Lucro na Prática, eu vou te mostrar como integrar esses dois mundos para você não perder nenhuma venda em junho. O que é ser digital? É entender que a jornada de compra do seu cliente pode começar no sofá, vendo uma live sua, passar por uma dúvida no WhatsApp e terminar com ele provando o produto na sua loja física. O empresário que não integra os canais cria fricção. Se o preço no site é um e na loja é outro, ou se o vendedor no balcão ignora o que foi falado no direct, você perde a confiança do cliente. A autoridade da sua marca em Maringá depende da consistência e o digital atrai. O físico acolhe e a tecnologia une os dois para gerar lucro. Uma estratégia que estamos implementando com sucesso aqui na Guia-se é a Live Shop de experiência. Nós não usamos a live apenas para vender e entregar por motoboy. Nós usamos a live para gerar o desejo da visita. Criamos ofertas que o cliente reserva na live, mas retira na loja. Por que isso é potente? Porque quando o cliente entra na sua loja para buscar um pedido, ele tem 60% de chance de comprar um segundo item por impulso. Isso é usar o digital como o maior gerador de fluxo de pessoas que o seu negócio já teve. Junho começou e o mês dos namorados vem aí. Quem for mais rápido e integrar o físico com o digital vai levar a maior fatia do mercado. Sua empresa está operando de forma fragmentada ou você tem uma estratégia única de vendas? Se você quer parar de bater cabeça com canais que não se conversam e quer uma consultoria que entenda de varejo real, o momento é agora. Aponte o celular para o QR Code. Estamos selecionando as últimas empresas para o nosso diagnóstico de varejo 4.0. Não deixe o seu cliente perdido entre o celular e o balcão. Integre seu lucro. Eu sou a Flávia da Guia-se Maringá e este foi o seu Lucro na Prática. Obrigada, Flávia. Um beijo muito especial para você e uma excelente manhã de sábado. Já quero dar o bom dia para o Dr. João Pedro. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Flávia? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Que gostoso ter a sua companhia aqui. Primeira vez na TV, né? Primeira vez. Hoje eu tô saindo da minha bolha de proteção. Que legal. E seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Espero que goste da experiência e que possa vir mais vezes compartilhar o seu conhecimento com a gente. Com certeza, vai ser um prazer sempre. E falando em conhecimento, o que faz um cirurgião vascular? Cirurgião vascular é uma área que muita gente não sabe direito o que faz, né? É uma forma da gente explicar bem didaticamente. Nós somos os médicos especialistas responsáveis por tratar
e operar todos os vasos do corpo, veias, artérias, exceto coração e cérebro. Então, tudo que for abdômen, tórax, membros inferiores, braço, pescoço, somos nós que somos responsáveis por abordar as patologias, tanto clínicas quanto cirúrgicas. Então, a gente trata desde o manejo de trombose venosa, por exemplo, até uma obstrução de uma artéria, um aneurisma de aorta abdominal. Fica tudo na nossa alçada. E quando a gente fala das cirurgias das varizes, que elas são as mais comuns, né? Acho que todo mundo em algum momento da vida já ouviu falar na cirurgia das varizes. São aquelas veionas na perna, né, que fica exposta e dói tanto, minha mãe tinha, tadinha. Elas são ainda complexas como antes, demorada, e depois a recuperação, bem complexa também? A gente fala que sim e não. Porque é o seguinte, a complexidade do tratamento aumentou porque hoje a gente tem mais tecnologia e tem mais formas de tratar. Só que o resultado final e a melhora para o paciente, tudo isso ficou bem mais acessível e bem melhor. Então hoje a gente tem tecnologias que permitem uma abordagem menos invasiva na pessoa. Então, se antes a gente tinha que fazer corte na virilha e tirar essa fêmea, a pessoa ficava um mês com a perna enfaixada, hoje a gente faz tudo com laser, com furinhos pequenos na perna, muitas vezes não vai nem ponto na pele. Nossa, faz com laser também. Esse laser, ele virou o aliado em todas as áreas, né? Todas as tecnologias a favor da medicina, né? Sim, então a gente tem visto um avanço muito grande. Então, para a gente, cirurgião vascular, a gente fala que não existe um método específico. A gente tem que ter uma caixa de ferramenta muito bem formada. Às vezes, o que funciona bem para um paciente não funcionaria tão bem para outro. Então, para a gente, a complexidade aumentou porque é mais conhecimento e mais formas de saber usar. Mas para o paciente, a recuperação, que a gente fala de downtime, melhorou muito, assim, ninguém fica mais um mês com a perna para cima enfaixada, não. Que legal, né, gente? Olha quanta coisa boa a gente aprende nesse programa. Vamos continuar aqui com os nossos especialistas? Vamos lá, então. Hoje eu quero trazer aqui uma dica muito especial para você que está nos acompanhando. Na verdade, quem vai trazer para a gente é a Gra. Ela quem nos ajuda com dicas valiosas em relação às nossas redes sociais. Gra, é com você. Oi, Flávia! Você sabia que nem tudo na vida precisa virar post? Existe uma pressão para mostrar tudo. Rotina, bastidor, opinião, pensamento, emoção, mas exposição não é estratégia. Quando você transforma tudo em conteúdo, você perde critério e assim também perde valor. Conteúdo bom é escolha, é saber o que mostrar, quando mostrar e por que mostrar. Principalmente no Instagram profissional. Menos exposição, mais intenção, funciona muito melhor. Guardar também é estratégia. Nem tudo precisa ir para o feed para fortalecer sua marca. Até semana que vem. Como é gostoso ter você aqui, hein, bonitona? E a Denisa, ela vem falar sobre contabilidade. Hoje eu vou te falar uma verdade que pouca gente fala. O problema não é pagar imposto, é pagar da forma errada. Eu sou Denisa Borsato e hoje o assunto é sério. Empresas perdem dinheiro todos os dias por escolherem o regime errado, por não revisarem sua estrutura interna e por tomarem decisões sem planejamento. E isso não aparece de imediato, mas ao longo do tempo e custa caro. Planejamento tributário não é mágica, é estratégia legal. Cuidado com ofertas milagrosas oferecidas todos os dias nas redes sociais. Planejar é analisar, simular e escolher o melhor caminho de acordo com o perfil da sua empresa. Não é sobre pagar menos a qualquer custo, é sobre pagar da forma certa. Você pode estar em risco omitindo receitas só para não pagar mais impostos, e isso é crime tributário e as consequências podem ser graves. Se você nunca revisou o planejamento da sua empresa, você pode estar correndo sérios riscos. Eu sou Denisa Borsato e eu posso te ajudar. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Muito obrigada, minha contadora. Obrigada mesmo pelas suas dicas que são tão importantes para nós. E agora vamos viajar, recebendo novamente o quadro Viajando com a Ângela. Estou aqui
hoje, mais uma vez, no quadro Viajando com a Ângela para falar de um assunto que todo mundo ama, é viajar. E para onde nós fomos dessa vez? Nós estivemos em uma viagem muito especial com algumas amigas. Estivemos em Foz do Iguaçu. Nossa, um destino tão gostoso, tão próximo de Maringá, não é? 400 quilômetros, a gente está falando aí de 5 ou 6 horas de viagem que fazem toda a diferença na sua vida. E nessa viagem de Foz do Iguaçu, um dos hotéis que nós visitamos super especial foi o Eco Cataratas, com uma ampla infraestrutura e conforto. Confere aí um pouquinho mais sobre esse hotel. E é gostoso viajar, não é verdade? Mas para viajar a gente precisa estar bem, tá bonitona, tá se sentindo em dia aí com a nossa saúde. E o nosso rosto não é diferente. Tem muitas pessoas que têm vasinhos no rosto também. Esse tratamento também é feito com o cirurgião vascular, doutor? A parte de vasinhos de rosto a gente aborda, tá? E a gente tem técnicas específicas em função da característica da pele do rosto. Então, uma pele mais fina, a gente tem menos aquele tecido subcutâneo, então a veia fica mais perto da pele. A gente precisa tomar alguns cuidados específicos para abordar, mas a gente consegue tratá-las e eliminar com uma eficácia muito grande. Eu tenho uma curiosidade, porque a veia ela passa o sangue, seja a veia mais grossa, né? Ou aqueles vasinhos, esses que são os mais fininhos. Sim. Vocês cortam ela, vocês tiram o sangue, porque se tira ele volta, né? Ele passa ali e dizem que o sangue aumenta. Agora eu não sei se eu estou falando uma loucura. E aí eu fico curiosa, como que vocês fazem? Porque ela aumenta, né? No caso das veias que são mais grossas, né? As varizes, por exemplo, aumenta e fica bem grandona. Isso. Como é que vocês fazem para fazer essa mágica? Assim, depende muito da onde está essa veia e qual é a alteração que ela tem. Então, por exemplo, as veias das pernas, quando elas se dilatam, essas veias estão doentes, tá? Então, muita gente pergunta se elas vão fazer falta para a circulação. Não vão, essa veia está prejudicando, a presença dela é prejudicial. A gente tem algumas formas de tratar. Ou a gente faz um furinho e passa um laser por dentro e vem queimando, a gente gera um dano térmico na parede da veia e ela colapsa. Ou um método que eu gosto bastante, que é ainda um pouco tradicional, a gente faz pequenos cortes, vem tirando, pescando mesmo ela com uma agulha, igual uma agulha de crochê. A gente vem fazendo a retirada dela. Pesca, que legal. Pesca ela e vem fazendo a secção dela, vem tirando. Então são formas da gente tirá-las do corpo. Quanto ao sangue, o nosso corpo tem formas de levar esse sangue de volta para o coração, sem que essas veias que são doentes façam falta. A gente fala que nós temos duas circulações na perna. A parte profunda, aquelas veias maiores que correm perto dos ossos, nos músculos, são as veias profundas. E as veias superficiais, as varizes, safenas. Essas veias superficiais são responsáveis só por 20% da circulação da perna. É sério? Então, a gente pode tirar a safena, todas as veias superficiais, não vai fazer falta para a sua perna. Nossa, olha quanta informação, gente. Vocês sabiam disso? Você vê, acho que a minha pergunta foi até interessante, né? Porque imagina, corta a veia, tira ela, seca ela. Como que é feito esse trabalho? Hoje a gente aprendeu, não é verdade? E a gente vai continuar falando, e agora eu quero perguntar para o doutor em relação às olheiras.
Eu confesso que esse tema muito me interessa, porque dizem que a olheira ela tem 3 camadas, né? Uma que fica mais roxa, a outra que fica mais profunda e uma que é as veias que só faltam dizer assim, oi queridas, existo. Elas também são tratadas, o doutor tem essa especialidade também, consegue nos ajudar. Então, juntamente com os vasinhos de rosto, tem muita gente que tem aquelas veias temporais, veias na testa, frontais e nariz. A gente também tem veias responsáveis pelas olheiras, que a gente chama de olheira vascular. Então a gente tem alguns mecanismos que as olheiras podem se formar, entre eles veias. Então muitas veinhas que podem se aglomerar embaixo dos olhos e fazer esse aspecto mais escurecido, arroxeado. E para esse tipo de olheira, a gente tem um laser específico também que a gente consegue ir tratando e limpando, fechando essas veias e vai clareando a pele aos poucos. A gente consegue entregar um resultado estético bem interessante. Olha, e nesse caso, porque assim, existem pessoas, e da minha família tem muita genética disso, vem do meu pai, inclusive. As veias ficam, tão expostas que parecem um pandinha. Isso. Sabe? Fica escuro, bem feio, inclusive. Faz algum tipo de corte para esse laser? Porque, doutor, é curioso, é um Sim. tema que é diferente para nós. É um laser que a gente chama de laser transdérmico. Então esse laser a gente não faz corte nenhum na pele, não dá agulhada, não injeta nada. A gente faz o uso do laser sozinho, como se fosse uma pistola mesmo, que a gente posiciona bem certinho em cima da veia e vai dando os disparos no trajeto da veia. Então não fura, não corta, não injeta nada, é só o tratamento com o laser por fora da pele. O laser atravessa a pele até atingir a veia e na veia ele age com o calor térmico fechando essa veia. Interessante, hein? Já tem mais sobre esse tema, porque agora mais especialistas. Doutora, responde aí pra gente. Bom dia, bonitonas e bonitões da Flávia, como vocês estão? Hoje nós recebemos aqui o questionamento da Letícia. Vamos conversar um pouquinho sobre direitos hereditários. Meu pai faleceu há 10 dias e ele estava trabalhando registrado. Até o momento, ninguém da empresa entrou em contato com a gente. Os direitos trabalhistas que ele tinha podem ser cobrados na Justiça do Trabalho? E quem pode entrar com essa ação? Então, Letícia, primeiro os meus sentimentos pela sua perda. E com relação à sua dúvida, você pode sim procurar a empresa, primeiro buscaria o RH, leva essas informações de que até o momento não foram quitadas as verbas rescisórias, não foram liberados os demais direitos do seu pai. Leve também questionamentos a respeito de outras verbas que você entenda que sejam devidas. Caso a empresa não dê receptividade, principalmente com relação a horas extras, adicionais ou qualquer outro questionamento, inclusive dano moral, eu recomendaria que você procurasse um advogado da sua confiança. Quem terá direito de entrar com essa ação são os dependentes legitimados pelo INSS. Então você vai buscar uma ficha de dependentes pelo INSS, que você pega isso direto lá pelo site ou dirigindo-se ao INSS, e procure um advogado da sua confiança para questionar os direitos que você entender ali que não foram devidamente quitados. Então, eu espero ter resolvido a sua dúvida de hoje e aguardo novas questões de vocês. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Agora a gente vai falar sobre a Criviale, um amaciante mais gostoso e mais cheiroso que você pode conhecer. É o que a nossa casa precisa. Falando em casa, nós vamos falar sobre a boutique da casa da minha amiga Fran. Para você que está querendo decorar a sua casa, trazer vasos lindos, enfeites maravilhosos. Ah, Flavinha, mas não sei decorar é nada. Eu também não, amiga. E é por isso que a Fran existe. Ela ajuda a gente, sabia? Deixa a nossa casa mais bonitona. Mas não é só a nossa casa. O nosso ambiente de trabalho também pode ser decorado pela Fran. Então procure por ela na boutique da casa e faça o melhor negócio da sua vida. E agora eu quero trazer mais uma dica especial falando da Azoure, a moda que me veste e vai vestir você.
Que roupas lindas, não é mesmo? Dá vontade de comprar é tudo pra gente. Doutor João, a gente está falando em relação aos vasos. Vasos das pernas, né? Que daí no caso são as varizes, os vasos do rosto e que muito incomodam. Mas tem um momento certo para fazer esses tratamentos. Isso. É o inverno, que é o melhor momento, é o momento mais indicado, isso é verdade? Isso é verdade, exatamente. Um dos maiores inimigos que nós temos no tratamento de varizes é o sol. Quando a gente trata as veias, as varizes, os vasinhos de rosto, a gente causa intencionalmente uma inflamação nessas veias, é por isso que elas fecham. Então, se a gente toma muito sol, existe um risco de ter algumas complicações, principalmente ficar manchado no local que a gente tratou. Por isso que a gente fala que o melhor momento para tratar é o inverno. Já tem menos incidência solar, faz mais frio, as pessoas se protegem, se cobrem mais, ninguém vai ficar tomando sol. Então, o momento ideal é o inverno porque, diferentemente de um preenchimento com uma dermatologista, por exemplo, que você vai se sentindo que está precisando fazer o procedimento, faz, já sai linda, maravilhosa. Tratamento de varizes, eu digo que é um exercício de fé, exige um pouquinho de tempo para a gente conseguir colher um resultado legal. Então não é com uma sessão só. Tem paciente que precisa de alguns meses de acompanhamento. Nosso maior fluxo é sempre outubro, novembro, que a pessoa já está, meu Deus do céu, eu preciso ficar linda para a praia, para o verão, que eu quero passar o ano novo na praia. A gente não tem tempo hábil para entregar um resultado tão legal em cima da hora assim. Então o momento ideal é agora, maio, junho, esse começo do inverno, porque daí nós temos aí 6 meses até o ano novo. Então nesses 6 meses a gente vai fazer tudo que precisa, vai chegar para o ano novo com a perna linda, com o rosto sem veia que incomoda. Que legal. O doutor falou um pouco sobre essa questão do tempo, né? Que precisa desse tempo para que as coisas fluam e, de fato, chegue lá no verão com as pernocas bem bonitas para você ficar aí esbanjando charme e elegância. Porém, eu quero perguntar para o doutor a questão da recuperação. Né? Foi lá, fez a sessão, demora quanto tempo? É preciso ter algum tipo de resguardo? Fica com a perna para cima? Como é que é? Hoje, vamos falar assim do tratamento cirúrgico de safena com laser, que é o que a gente faz de mais invasivo. Para você ter noção que antigamente fazia-se a safenectomia, né, retirar a safena da perna, a pessoa ficava um mês sem poder fazer exercício com a perna enfaixada. Hoje, com uma cirurgia de safena com laser, eu peço para a pessoa ficar 3 dias sem academia, só. 3 dias sem academia? 3 dias. A partir do 4º dia, ela já pode voltar com exercícios mais leves. Com uma semana já está liberado para fazer leg press. Olha que legal. Então não tem resguardo, não tem downtime que a gente fala de ter que ficar sem trabalhar. Já pode voltar para a academia, já pode voltar para as atividades do dia a dia, para o trabalho. É o sonho, né? Para as pacientes que a gente já está na segunda etapa do tratamento, parte de laser transdérmico, aplicação, aquela parte um pouquinho mais estética, a gente pede para não fazer atividade física no dia só. No dia seguinte já pode fazer normalmente. Então, para quem já está naquelas sessões de vasinho, aquela parte mais aplicação, laser, a gente faz a sessão à tarde, num dia, no outro dia de manhã você já está trabalhando, numa boa, sem restrição. É o sonho, né, meninas? Porque não dá para parar. Com essa vida que a gente tem, de forma alguma ficar com a perna para cima, não é verdade? Temos que fazer tudo que é necessário, ficar bonitona, mas continuar a nossa rotina. Agora eu quero trazer as dicas da Manu. Vamos entender quais são os benefícios das frutas, as gostosinhas aí? Manu, é com você. Olá, eu sou a Manu e hoje é mais um vídeo do Dicas da Manu. E eu vou falar sobre outras frutinhas que são alimentos riquíssimos em vitaminas e nutrientes. Começando pela banana. Na banana, a gente encontra fibras, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, ferro e vitaminas do complexo A, B1, B2, B6 e C. A banana é uma ótima fonte de energia, ajuda muito na saúde dos nossos músculos, por isso é fundamental que os atletas consumam banana. Ajuda na digestão, no regulamento da pressão arterial e em um bom funcionamento para os nossos rins. A próxima fruta é o mamão. No mamão a gente encontra vitaminas do complexo A, B e C, além de incluir antioxidante e a papaina. O mamão é ótimo para emagrecimento, por isso tem que estar na sua dieta. Além disso, ele protege as nossas peles e os nossos olhos, ajuda no trânsito intestinal e muitas outras funções. E vocês sabem muito bem que todas essas frutas e muitas outras você encontra aqui
no Sacolão Galvão para deixar a sua vida mais saudável, mais nutritiva e muito mais animada. Ai, que gostoso! E já que a gente fala de saúde, por que não falarmos da Plots, que é a roupa que vai vestir você adequadamente para os seus treinos. Sejam eles na academia, fazendo uma caminhada ou de repente praticando um beach tênis, qualquer modalidade a Plots veste você, viu? São roupas lindas que vestem muito bem ao corpo, inclusive com preços excelentes. São duas lojas, uma aqui em Maringá, na Mandacaru, e a outra na Londrina, em Sarandi. E já que a gente fala de saúde, por que não cuidarmos da nossa saúde mental? Não é mesmo, doutora Fátima? Quadro Saúde em Dia. Relacionamentos nunca começaram tão rápido e terminaram tão rápido também. Hoje as pessoas conversam o dia inteiro, criam expectativas, vivem intensidade, mas têm cada vez mais dificuldade em construir conexão emocional verdadeira. E talvez o problema não seja a falta de amor, talvez seja a falta de preparo emocional para sustentar vínculos reais. Porque relacionamento saudável não vive só de emoção, química ou momentos bons. Ele exige maturidade emocional para lidar com frustrações, diferença, inseguranças e construção diária. Mas nós vivemos numa geração muito imediatista. Ao primeiro desconforto, muita gente se afasta. Ao primeiro conflito, esfria emocionalmente. Ao primeiro sinal de dificuldade, procura outra distração emocional. E isso acontece porque criar vínculo profundo exige vulnerabilidade. E muita gente tem medo disso. Medo de sofrer, medo de se decepcionar, medo de não ser suficiente. Então algumas pessoas preferem viver relações superficiais do que correr o risco de se envolver de verdade. Só que conexões rasas podem até distrair emocionalmente por um tempo, mas não sustentam aquilo que todo ser humano procura: acolhimento, pertencimento e conexão real. Quando a pessoa percebe, sempre foge, nunca consegue sustentar relações saudáveis ou vive repetindo os mesmos padrões afetivos. E isso precisa ser olhado com cuidado. A psicoterapia ajuda justamente nesse processo, entender feridas emocionais, padrões de relacionamento e aquilo que está impedindo vínculos mais saudáveis. Porque às vezes o problema não é a falta de amor, é o excesso de proteção emocional tentando evitar sofrimento. Obrigada pelas dicas, viu, bonitona? Dr. João Pedro Amaral, as nossas bonitonas que têm aí os vasinhos, as varizes, estão doidas para saber onde elas te encontram. Eu trabalho na clínica da Lago Manfrim, e aqui em Maringá, pertinho ali do Country Club, e a gente está totalmente à disposição para te atender e conhecer a sua história e tratar todas essas suas queixas. Você pode me encontrar no Instagram, @joão.pedroamaral, e pelo nosso WhatsApp, que é 449-9824-6323. Vai ser um prazer te conhecer, conhecer a sua história e te ajudar a resolver esses problemas que te incomodam já, com certeza, há muito tempo. Obrigada, doutor. Obrigado, Flávia. Obrigada a você que nos acompanhou. Um beijo muito especial e até sábado que vem. Até lá, bonitonas. Tchau, tchau.